Muito bem. A pergunta é do Manuel agora, da Figueira da Foz, aqui de Portugal também. Muito bem, Manuel. Muito prazer, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu contato. O Manuel diz o seguinte: já ouvi mulheres dizerem que não sentem desejo sexual, nem por homens, nem por mulheres. Essa não é uma questão só das mulheres, os homens também, tá? Então, se tu ouviste só mulheres, homens também. Então, pronto, mas enfim, só fiz uma parte. Então, ele diz, já ouvi mulheres dizerem que não sentem desejo sexual nem por homens, nem por mulheres. Será possível? Ou lá está, é o medo de assumirem que são lésbicas. Ou talvez no caso dos homens, que são gays, por exemplo. Ou isso pode indicar doença, pois não sentem desejo. Muito bem. Há quase tudo isso que tu disseste. Sim, é perfeitamente possível que homens ou mulheres não sintam desejo sexual nem por homens nem por mulheres. Esta é uma orientação sexual, vejam que eu estou dizendo orientação sexual, mais rara. Ela realmente é muito mais rara, mas esta orientação sexual existe. São as pessoas assexuais. Existem os homossexuais, bissexuais, que mais? Heterossexuais, pansexuais, também as pessoas assexuais. Quando se trata de uma orientação sexual, muitas vezes não quer dizer que essas pessoas não sintam prazer no ato sexual, mas elas, em princípio, não sentem desejo. Na vida, no cotidiano, elas não sentem desejo sexual nem por homens, nem por mulheres. É diferente de sentir desejo pelos dois, por ambos, seriam as pessoas bissexuais. Essas pessoas não sentem desejo nem por homens, nem por mulheres. É um pouco, e bastante até, diferente da bissexualidade. Então, sim, esta é uma orientação sexual. Quando se trata disso, de que é apenas o não desejo nem por um nem por outro, não há desejo estabelecido por um ou por outro, isso é uma orientação sexual, o que não quer dizer que essas pessoas não sintam prazer sexual no ato sexual. Tá certo? Elas apenas não sentem atração como uma pessoa bissexual pelos dois, ou como homossexual por pessoas do mesmo sexo, ou heterossexual por pessoas de outro sexo. Tá certo? Então, isso existe. O que não quer dizer que não possa ser algum tipo de bloqueio sexual ou bloqueio psicológico. Por isso é difícil, às vezes, de se ver isso. E é preciso perceber o que é. Pode ser, sim, isso que tu disseste. Certo? Pode indicar, sim, algum tipo de, não diria doença, mas algum tipo de bloqueio, algum tipo de situação que sim há um bloqueio que pode ser desbloqueado. Então, essas são duas coisas. Tá certo? Agora, como tu perguntaste, será possível? Sim, sim, é possível, existe e em alguns casos é plenamente normal e saudável, em outros casos não. É resultado de bloqueios, traumas ou outras coisas dessa natureza. Então, aí está uma dificuldade, se perceber a diferença e de se constatar se se trata de uma simples, sadia, normal orientação sexual, onde a pessoa, na sua atividade sexual, sente prazer, apenas ela não se orienta para nenhum dos dois, tá certo? Ou se trata, então, de um bloqueio sexual, então sim vai levá-la a não ter prazer e ter uma série de outros problemas nesse sentido. Então essas duas coisas aí é um pouco complicado, sim, nessas duas questões.
Agora, tu dizes, ou lá está, é o medo de se assumirem lésbicas, que daí não é o caso só das mulheres, poderia ser, lá está, é o medo de se assumirem homossexuais, tanto homens como mulheres, tá certo? No caso de mulheres, se assumirem lésbicas, no caso de homens, se assumirem homossexuais. Claro que sim, Manuel. Evidente que essa também pode ser uma razão, tá certo? Então, primeiramente, sim, existe uma orientação chamada assexualidade, que é uma orientação sexual absolutamente normal, rara, mas normal. Cuidado para não entender aquela coisa também de que se teve numa época por muitos séculos, né? A normalidade se estabelecia pela quantidade, isso por muitos séculos, inclusive na ciência, até que esses critérios foram mudando a partir do século XIX, alguns até do século XVIII, que isso foi mudando. Então, casos raros eram tomados como anormais, tá certo? Quando não tem nada a ver uma coisa com outra. Uma coisa é uma situação, é um elemento ou um fenômeno raro. Outra coisa é que seja anormal, tá certo? A anormalidade sempre tem algum aspecto daninho, certo? Não é normal, ainda que aconteça, é uma, sei lá, uma anormalidade, o lábio leporino. É uma configuração que não se completou. Então pronto. Agora, outra coisa é um fenômeno raro, que acontece muito raramente, e que às vezes isso foi tomado como anormal. Então, no caso da orientação sexual, a assexualidade é mais rara, mas é totalmente normal, que não implica nenhum tipo de distúrbio de qualquer natureza. Agora, pode ser sim bloqueios de várias naturezas também, e pode ser isso que tu disseste aqui, medo de se assumirem, tá certo? Então, simplesmente isso, às vezes bloqueios que claro, levam a esses medos, a essas coisas, então às vezes buscam até, sei lá, a santidade, buscam, né, uma religiosidade, né, meio doentia, meio desajustada, enfim, aquela coisa toda, para sublimar um elemento da natureza humana que e foi entendido como um elemento da fraqueza humana, do pecado de Adão e Eva, e lá vem toda essa cascata de novo dessas questões aí, tá certo? Muito bem, Manuel, espero que tenha respondido a tua pergunta. Eu estou brincando aqui, já estou me divertindo ao máximo comigo. Eu não acredito que consegui responder a pergunta em 8 minutos. Eu tenho que me cuidar, porque daqui a pouco eu começo a responder tudo em 5 minutos e o programa vai durar só 15 minutos. Pronto. Muito bem, Manuel. Um grande abraço. Muito obrigado. E qualquer outra dúvida, por favor, fica à vontade. Muito obrigado. Até mais.